Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje no episódio 68 vamos conversar sobre um tipo de alimentação bem peculiar e bem específica que existem muitos adeptos que praticam, que é justamente a alimentação vegetariana. Algumas pessoas confundem a alimentação vegetariana com a alimentação vegana, com a alimentação ovo-lacto-vegetariana, ou seja, existem muitas questões que a gente precisa compreender nesse podcast de hoje, tanto para a gente entender a situação que aquelas pessoas que realizam esse tipo de alimentação passam, para entender as suas escolhas, como para que você também tenha conhecimento, pois às vezes você gostaria de realizar esse tipo de alimentação, mas você não tem tanta informação sobre. Pelo contrário, às vezes existe até muitas desinformações. A primeira desinformação que eu trago para vocês, para já quebrar esse mito, é que a alimentação vegetariana ela não é mais pobre do que as outras alimentações. Tem muita gente que fala, não, a alimentação vegetariana faz mal, as pessoas ficam fracas, as pessoas adoecem. Pelo contrário, a alimentação vegetariana, ela te proporciona, inclusive, muita saúde para os pacientes que realizam. Por quê? Porque na maioria das vezes, quem é vegetariano é bem adepto à dieta. Já que ele é vegetariano, ele tem um cuidado muito maior em relação à escolha dos alimentos, em relação à preparação desses alimentos. Então, às vezes, são pessoas que têm muito mais saúde do que quem não é vegetariano. Quando a gente fala em ser vegetariano, é justamente fazer essa abstinência de carne, né? A carne animal, seja a carne bovina, seja o frango, seja o peixe. Então, você decide justamente optar pelas alimentações mais vegetais, por tudo aquilo que não vem de origem animal. E aí a grande dúvida das pessoas é, Felipe, em relação a proteínas e vitaminas que a gente encontra na maioria das vezes em carnes, principalmente carnes vermelhas, o que é que acontece? Não acontece nada de diferente, porque com as proteínas vegetais e com outros tipos de alimentos, esse paciente ele consegue tranquilamente obter os seus níveis de proteína e também os seus níveis de vitaminas. Já é bem estudado pelo meio da nutrição, já é bem recomendado, porque antes existia esse mito de que era uma alimentação que ia gerar um déficit, era de uma alimentação que ia gerar um problema, não podia fazer em criança, não podia fazer em adolescente, porque estava em fase de desenvolvimento. Isso é mito, tá? Todas as pessoas, se quiserem, claro, podem aderir à alimentação vegetariana. Agora, precisa ter alguns cuidados para que faça essa alimentação da maneira mais correta possível. Por quê? Nosso corpo precisa de macronutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas. Se vai precisar de proteína e você não está consumindo proteína animal, é óbvio que você vai ter que caprichar na proteína vegetal. O vegetariano, ele pode sim, né, ainda comer ovos e laticínios. Então, de fato, a abstinência é de carne. É diferente do veganismo, que não come nem carne, nem ovo, nem nada que for de origem animal. O vegetariano, ele não se alimenta, né, da carne propriamente dita. Então, independente da escolha do que a pessoa fazer, se vai fazer consumo de carne, se não vai fazer consumo de ovos, se não vai fazer consumo de laticínios, independente do que seja, precisa compreender que essa pessoa tem que bater as metas dos macros e micronutrientes de forma diária, de forma semanal, para que justamente não exista um prejuízo a nível bioquímico. Se não acontecer esse prejuízo bioquímico, a pessoa tem tanta saúde, assim como aquele que consome carne de forma comum. Quais são os desafios? O grande desafio é você, por exemplo, ir para restaurantes que pratiquem uma dieta vegetariana para que você tenha a opção de comer. Além de restaurantes, opções de lazer. Então, às vezes, as pessoas que praticam esse tipo de dieta vão viajar com outros e quando chega na opção do lazer, não tem boas opções, boas fontes de proteína vegetal, não tem boas fontes de uma alimentação vegetariana. E aí faz com que a pessoa fique, de fato, com a dieta mais pobre. É por isso que geralmente quem faz esse tipo de dieta tem os seus segredinhos, né? Já tem as suas saídas ali de emergência para que se chegar em um momento onde não tiver a sua alimentação, ele mesmo está levando a dele, ele mesmo está preparando. Cada vez mais o mundo vem evoluindo e tem restaurantes com esses tipos de prato para que você justamente não sofra com esse desafio. Então pode fazer a alimentação vegetariana na infância, na adolescência, na fase adulta, não tem nenhum problema. Se você é iniciante e deseja entrar agora na dieta vegetariana, te recomendo de certeza, independente se você é iniciante ou então até um veterano na dieta vegetariana, é procurar um profissional de saúde. O nutricionista ele vai de fato te ajudar a compreender onde é que você pode buscar esses outros nutrientes que iriam faltar na carne
iriam faltar nos produtos animais para que você consiga nos produtos vegetais. Então o nutricionista ele vai te ajudar, além de descobrir quais são esses produtos, a calcular o quanto você precisa comer para que você fique bem nutrido. Espero que você tenha gostado e entendido o episódio de hoje, né, sobre alimentação vegetariana. Se isso de fato for uma adesão sua, persista, é uma boa alimentação. Se você não adere, né, se você não acredita, simplesmente não julgue, não faça. Mas que é uma alimentação ideal para alguns certos tipos de paciente, é sim. Portanto, é super válido e a gente precisa estudar sobre. Eu vou ficando por aqui e eu aguardo você amanhã para o episódio 69.